Mais uma vez, boa noite. É muito bom adorar o nosso Deus, amém? Um dos louvores que eu consegui refletir bastante nessa noite foi esse louvor que o Wagner cantou no momento da ceia. Um cântico lindo, não é? E eu acredito que é um louvor que fala muito ao nosso coração. Se você prestou bem atenção nessa letra, um louvor realmente poderoso, né? Gostaria de mencionar hoje, nessa noite, isso. Também gostaria de mencionar a visita, sim, do seu João, né? O pai do Danilo. Seja bem-vindo. E as meninas que estão com ele aí, sejam bem-vindas. Espero que Deus também possa falar algo ao coração de vocês. Mas eu trago uma reflexão mais para a igreja, porque nós temos vivido um momento de preparo, de desafios para cair em campo e pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus, né? Então, o texto é Atos, como eu falei na abertura, capítulo 8. Nós vamos meditar a partir do versículo 26 até o versículo 40. Então, o Evangelho, ela é a missão da igreja. O Evangelho, nós sabemos, nós entendemos, compreendemos que o Evangelho é a boa nova que a Bíblia nos ensina. O Evangelho é falar de Jesus. Então o Evangelho é a nossa, como igreja, é a nossa oportunidade de fazer algo significativo enquanto vivemos neste mundo. Você pode fazer muitas coisas boas e que vai lhe trazer grandes significados. Uma formatura. Você pode construir uma família abençoada. Você pode ter um bom negócio. Você pode fazer viagens significativas. Você pode viver bons e grandes momentos da sua vida e deve fazer isso. Se Deus te permite, faça isso. Mas eu quero dizer algo aqui para você, que não existe algo mais sublime do que falar de Jesus. Existe. Eu amo minha família, mas o que me dá mais prazer, sem dúvida, é poder compartilhar Jesus com alguém e fazer com que essa pessoa, ela entregue sua alma para Jesus. Isso me traz muita alegria, muito prazer. Amo minha família, mas eu sei e compreendo o motivo pelo qual eu existo e o motivo pelo qual Deus me manteve até agora vivo neste lugar. O Evangelho é a nossa missão como igreja. Eu posso passar horas e horas e fazer muitas outras coisas como cristão, cantando louvores, ensinando escolinha, promovendo eventos na igreja, mas se eu não falar de Jesus, que é o ponto sublime da minha vida cristã, eu não fiz muito. Então, para mim, irmãos, não existe algo mais sublime do que falar da missão de Deus aqui na terra agora. Entende? A igreja aqui no Gereissati, ela já está mais do que preparada para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Sim ou não? Essa igreja eu tenho acompanhado há poucos meses da boa e qualidade de alimentação espiritual que ela vem tendo. E de irmãos que eu vejo que têm levado a sério esse compromisso com o Senhor Jesus. Mas eu vejo que algo precisa ser mais enfático aqui. É falar de Jesus.
Porque eu entendo que muitos de vocês está bem alimentado, está bem qualificado, está bem motivado para falar de Jesus. Então o que nós precisamos fazer, radicalmente, é cair em campo. Nós estamos diante do nosso grande desafio, que é quebrar paradigmas, hábitos que não louvam a Deus, que é aquele costume, velho costume, casa, igreja, igreja, casa, casa, trabalho, trabalho, igreja, igreja, casa. A gente vive nesse triângulo, trabalho, família, igreja. Mas entenda uma coisa, irmãos, esses 3 ambientes da sua vida deve se falar de Jesus. Na tua casa, no teu trabalho e na tua igreja. Falar de Jesus. Então, para nossa meditação hoje nessa noite, para nossa motivação hoje nessa noite, eu gostaria de trazer o grande desafio a você também, porque para mim é um grande desafio. E esse texto, ele nos coloca, nos arremete, nos direciona a nós encontrarmos a inspiração para falar de Jesus. Ele vai nos falar algumas coisas interessantes que vai me conduzir nesse caminho, que é falar de Jesus. Esse texto, ele vai abrir meus olhos e ele vai meditar, ele vai me fazer meditar de que eu preciso falar de Jesus. No versículo 26 desse texto, em primeiro lugar, porque você já ouviu muitas vezes, e eu vou falar de novo, Deus chamou você para cumprir uma missão de fazer o ID. E você sabe o que é o ID? É pregar o Evangelho. No versículo 26, o que diz o texto? O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, e o texto diz que ele se levantou e foi. O Espírito Santo, falando a Filipe, ele recebe a mensagem e ele se levanta e vai. Então, o primeiro fato que eu gostaria de destacar aqui é que nós entendêssemos que o Espírito Santo, ele nos guia nos chamados a pregar o Evangelho. Assim como Filipe, que não questionou a sua missão, mas ele apenas obedeceu a palavra e foi. Nós precisamos fazer isso. Nós também precisamos entender isso. Que a nossa vida, que a nossa missão é viver o Evangelho e pregar o Evangelho do Senhor Jesus ao mundo. Deus simplesmente nos chama e Ele nos envia. Foi assim que aconteceu com Filipe. Um anjo do Senhor fala a Filipe: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E simplesmente o texto diz que ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Ele não começa um diálogo com esse anjo. Ele não começa a questionar, mas em que momento, em que localidade exatamente eu vou encontrar determinada pessoa? Não, simplesmente Filipe se levanta e vai. Então, Filipe, ele não para ficar questionando, mas para quem o Senhor vai me enviar? Com quem que eu vou falar? É uma pessoa perigosa? Ela é uma pessoa de bom senso? É uma pessoa boa? Ela é uma pessoa de direito? Esse caminho, o trajeto, não tem perigo nenhum?
Você não vê no texto Filipe questionando o anjo, ou o Espírito Santo, ou quem quer que seja. Filipe não para ficar questionando se vai dar certo ou não essa caminhada dele. Ele simplesmente obedece, ele se levanta e vai. O nosso chamado a pregar o Evangelho é exatamente assim. O Senhor te chamou a fazer a missão, você só precisa se levantar e ir. Obedecer. E sabe por quê? Porque você não sabe a quem o Senhor está para convencer e converter do pecado e salvar aquela pessoa. Você não sabe se a pessoa ela vai realmente parar para lhe ouvir ou não. Você não sabe disso. Você não sabe se aquela pessoa ela está preparada ou não para receber o Evangelho. E isso não cabe a você. Você só precisa obedecer a palavra. Ide e pregai o Evangelho. O Evangelho não está preocupado se é homem ou se é mulher. Se já é cristão ou se não é. Se é uma pessoa fiel ou se não é. Se é uma pessoa que se importa com Jesus ou não. O Evangelho não está falando disso. O Evangelho simplesmente nos dá uma ordem. Vai e prega o Evangelho. E sabe, irmãos, o cristão, ele precisa somente obedecer essa palavra e fazer o ide. Ele simplesmente obedece a voz e vai. Nossa congregação, irmão, ela está se preparando para praticar o chamado dessa missão do ide. E o Espírito Santo, ele vai nos direcionar o dia, a hora, o local, as pessoas certas para fazer a sua obra, amém? É o Espírito Santo que vai conduzir cada um de nós. Não é hora de nós ficarmos preocupados tanto se de fato vai dar certo ou não. Será que eu consigo ou não? Se é tarde ou noite, se é uma rua perigosa ou não, não importa a nós essas coisas. O que importa para mim e para você, irmãos, com toda coragem e intrepidez, é obedecer a palavra, ide e pregar o Evangelho. Eu e você fomos chamados para essa responsabilidade. Assim como Filipe se levantou e foi, nós não precisamos e não estamos aqui para questionar, Senhor, mas será que é a rua 36, ou é a rua 37, ou é a rua 35 que eu devo ir? Será que eu devo parar e falar com esse senhor que está sentado ali, aquele que está fumando, ou aquele que está bebendo? Não é hora, irmãos, de nós ficarmos questionando essas coisas. Nós estamos nos preparando e já estamos preparados para fazer o ide. Amém? Você está preparado, irmão? Você tem algo a comunicar a esse povo? Você tem algo precioso a falar a esse povo? Talvez nós ficamos até pensando um pouco. Puxa, mas nós vivemos num Maracanã, num Gereissati, que é tantos cristãos, não é? Cada rua é um prédio de igreja. Mas você não sabe quem é cristão e quem não é em cada casa do Gereissati. Ou você sabe? Você sabe da vida das pessoas, o que elas estão passando naquele momento? Nós não sabemos. Quem sabe é Deus. E quem vai nos direcionar até essas pessoas é Deus. Assim como Deus direcionou Filipe a uma determinada pessoa, Deus vai direcionar eu e você a determinadas pessoas que Ele já sabe que estão preparadas para ouvir o Evangelho. Você entende essa jogada espiritual do Senhor? No versículo 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Versículo 27 nos informa algumas características desse homem. Mas eu quero lhe dizer
algo aqui, irmãos. O mundo está cheio de pessoas, sinceramente, que querem adorar o Senhor de maneira verdadeira. Sim ou não? Sim. Amém. O mundo está cheio de pessoas que, sinceramente, querem adorar o Senhor de maneira verdadeira. Uma coisa é certa: nós não precisamos saber muito sobre esse homem eunuco, esse oficial, esse homem que cuidava dos bens, do tesouro dessa rainha. Mas uma coisa nós sabemos, e isso aqui é fundamental, e foi fundamental para a salvação deste homem: ele era alguém que adorava o Senhor. Ele era alguém religioso. Ele era alguém que pensava em Deus. Ele era alguém que buscava Deus. Ele era alguém que procurava ter um relacionamento com Deus. E Filipe não sabia disso. E aí eu quero atentar você para isso. Aqui nesse Gereissati, meu irmão, tem muitas pessoas querendo adorar o Senhor verdadeiramente. Aqui neste lugar, existe muitas pessoas religiosas. Existe muitas pessoas com um coração sincero, buscando uma religião verdadeira, buscando um lugar onde ela realmente possa adorar o Senhor em espírito, em verdade, onde elas não possam ser enganadas, manipuladas, rejeitadas, entende? Aqui neste lugar existe muitas pessoas querendo, ansiando, desejando ardentemente um lugar sincero onde elas possam adorar o Senhor de maneira segura, onde elas não vão ser ali exploradas, mas onde elas vão ser ensinadas, doutrinadas verdadeiramente na palavra do Senhor. Irmãos, eu me deparo com pessoas, muitas pessoas, que testemunham para mim dizendo as seguintes coisas: meu irmão, porque quando eu me identifico como um cristão, aí a pessoa que é cristã também, quando eu estou conhecendo essa pessoa, ela diz: meu irmão, eu era, se é que eu posso dizer, o pior descrente desse lugar. E essa pessoa começa a dar um testemunho da sua vida, dizendo que agora ela é um servo de Deus. Irmãos, eu fico maravilhado com essas coisas. Sabe por quê? Porque alguém chegou para falar de Jesus para essa pessoa. Alguém chegou para falar para essa pessoa. E sabe, irmãos, às vezes falta apenas mais um pouco. Falta apenas mais um pouco para essa pessoa entregar sua vida para Jesus. E desse pouco, falta um pouco de nós para falar de Jesus a essas pessoas. Há muitas pessoas, irmãos, nesse bairro, eu tenho certeza, que procuram um lugar onde verdadeiramente elas possam somente adorar o Senhor. Sinceramente, adorar o Senhor. Nós vivemos num município que é muito religioso, sem dúvida. Isso é fato. Então nós vamos aproveitar isso a favor do reino. Nós vamos aproveitar isso a favor do reino. E mostrar que aqui, de fato, tem um lugar onde elas possam adorar o Senhor assim. E é quem identifica essas pessoas, mais uma vez, não sou eu nem você, mas é Deus. Assim como Deus identificou no eunuco, que saiu da Etiópia e foi para Jerusalém adorar o Senhor, e Deus, percebendo a sinceridade desse homem, ao retornar para o seu lar, para a sua terra, Deus de imediato enviou Filipe a falar de Jesus para aquela pessoa. Assim também Deus identifica essas pessoas no nosso ambiente. Eu não sei quem é, mas Deus vai conduzir eu e você, amém? Deus vai levar você até aquela pessoa certa para falar de Jesus. Deus, Ele está à procura de adoradores. Isso não pode ficar apenas, irmão, apenas nas Escrituras, quando nós lemos em João. Mas a igreja, ela pode contribuir para que isso seja uma realidade na vida de muitas pessoas. A igreja que adora, ela atrai adoradores.
A igreja que evangeliza, ela atrai evangelizadores. Isso é natural. A igreja que vive em comunhão, ela atrai pessoas para viver em comunhão. Entende? E a pergunta para a reflexão é: quem nós estamos atraindo a este lugar? Quem me atraiu, ou o que me atraiu a este lugar? Eu estou desenvolvendo isso na minha vida. Então entenda uma coisa, versículo 28 a 35, vamos ver o que acontece no desenrolar dessa história. Mas a primeira coisa que nós sabemos é que Deus chamou Filipe e ele enviou Filipe a falar com esse homem que sinceramente buscava adorar a Deus em Jerusalém. E o que acontece? Vamos lá, versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Amém? Então, o que está acontecendo? Uma aproximação, aproximar-se, juntar-se aos leigos para ensinar. Isso é o nosso dever, isso é o que nós precisamos fazer. Há muitas pessoas que estão lendo as Escrituras, mas elas não estão compreendendo. E elas estão buscando dessa forma. E aí, irmão, é onde entra cada um de nós. É aqui onde entra a igreja do Senhor. Há muita gente por aí, frustrada, iludida, cansadas, e de ouvir tanta mesmice das Escrituras, de ouvir tantas coisas ilusórias sobre as Escrituras, e essas pessoas até desistem de ir à igreja, e elas estão buscando por meio das Escrituras, ansiando um lugar onde realmente elas possam se encontrar com a verdade. E muitas vezes essas pessoas estão lendo as Escrituras e elas não estão conseguindo enxergar, e é nessa hora que Deus vai enviar você, meu irmão. É nessa hora que a igreja, ela precisa ser enviada. A igreja, ela tem o dever de conhecer e de manejar bem as Escrituras. A palavra, ela é rica de informações, que requer explicações. E o como explicar, se eu não estiver, de fato, preparado. Então entenda uma coisa, irmãos. Deus chamou eu e você. Deus vai nos enviar aquelas pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Mas saiba de uma coisa, de fato, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Sabe, às vezes nós deixamos de falar algo de Deus que seja tocante, por não saber falar das Escrituras. Às vezes deixamos de transmitir a mensagem do Senhor Jesus por causa de uma timidez, por achar que não é o tempo, por achar que não é a pessoa, por achar que não é o momento, por achar algo. Irmãos, não deixe de falar de Jesus em nenhum momento. Nós precisamos aprender a se envolver
com a prática de falar da palavra de Jesus. Nós temos muito envolvimento em praticar ou ouvir a palavra de Jesus. Nós temos muitos momentos em ouvir e praticar a palavra de Deus em nosso próprio lar, no nosso pessoal, nosso devocional. Mas entenda uma coisa: alguém lá fora está dizendo: como poderei entender se alguém não me explicar? Entende? E aí há necessidade de alguém estar lá para fazer essa explicação. Deus sabe quem de fato está precisando, quem de fato naquele momento está sinceramente buscando a Deus. E é aí, irmão, que Deus vai enviar eu e você. Entende? E como você vai explicar se você não estiver preparado? Você precisa conhecer, você precisa manejar bem a palavra do Senhor. Então, se capacite. Se você acha que você não está preparado, nós estamos nos programando para esses momentos aqui. Nós vamos ter, antes de cair em campo, nós vamos ter momentos onde você pode se capacitar, se preparar melhor. Então, irmão, não perca essa oportunidade. Porque eu tenho certeza que aqui nesse bairro há muitas almas sedentas de ouvir a verdade de Deus. Não qualquer palavra, não qualquer, qualquer assunto. Mas pessoas que realmente querem ouvir a verdade de Deus. Então nós vamos precisar explicar ao mundo. Nós vamos precisar explicar a essas pessoas também que elas podem encontrar a salvação de suas vidas. Amém? Elas estão buscando, e nós seremos os enviados. Falar de Jesus é o nosso dever. Acrescentar é Deus quem faz isso. No versículo 35, o que foi que Filipe fez? Ele atende às necessidades desse homem que está lendo o profeta Isaías, mas ele não está compreendendo as Escrituras. E Filipe, enviado por Deus e preparado por Deus, ele começa. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. Desculpa, 35. Então Filipe explicou. E começando por essa passagem das Escrituras, ele fala de quem? Ele fala de Jesus. E o que ele fala de Jesus, nós não ouvimos. Mas certamente, aquilo que ele falou de Jesus, levou o homem a entender que ele precisava chegar a uma conclusão na vida dele. Que ele precisava chegar a uma decisão da vida dele. Que ele precisava, urgente, concretizar aquilo que ele buscava. Porque ele era um homem sincero, ele já buscava a Deus lá em Jerusalém em adoração, mas algo faltava na vida dele, e Filipe continua no versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Mas no texto nós não vimos Filipe falando de batismo, não é verdade? Mas certamente quando ele falou de Jesus, o eunuco chegou à conclusão de que faltava isso na vida dele. Faltava ele tomar a decisão de receber Jesus na sua vida por meio do batismo. E aí, o Filipe vai dizer para ele: bem, é lícito se crer de todo o coração. E ele respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amém? Você entende a obra de Deus aqui na vida desse homem? A transformação, como aconteceu? Filipe não sabia nem quem era o eunuco, meu irmão. Filipe nunca nem se encontrou com esse homem na vida dele. E ele é direcionado pelo Espírito Santo até esse homem, porque Deus é quem sabe, e é Deus quem acrescenta a pessoa no momento certo.
Você não sabe de nada nesse sentido. Você sabe até um certo limite. Você sabe que precisa falar de Jesus. E muitas das vezes nós nem isso estamos fazendo. Quem falou de Jesus essa semana? Eu vou baixar minha mão, porque eu também não fiz isso. No sentido de falar de Jesus mesmo, né? Para alguém. No sentido evangelístico, de estar aqui lado a lado com alguém, falando de Jesus, mostrando para ele a necessidade de ser salvo. Puxa, meu irmão, nós somos uma igreja. Essa é a principal missão nossa. Sabe, nós vamos viver até quando? Nós precisamos urgentemente nos mover à realidade bíblica. A Bíblia, ou melhor, falar de Jesus é minha missão, é minha tarefa. Então eu tenho a oportunidade hoje de falar de Jesus para alguém. E eu não falo. E eu passei a semana inteira. Eu ouvi a palavra domingo e passei a semana inteira sem falar de Jesus. Como é que nós vamos salvar pessoas assim? Entende? Vamos esperar Deus enviar as pessoas para nós. A missão da igreja é fazer o ID, irmão. O ID. Eu fico um pouco envergonhado quando eu sei que é meu dever ir e falar de Jesus para as pessoas. E eu não faço isso. E de repente Deus começa a mandar pessoas aonde eu estou. Ontem chegou uma senhora aqui e disse: aqui é uma igreja. Ninguém deu atenção para essa senhora. Ela chegou, sentou. Eu não sei quem é essa pessoa, qual é a compreensão dela sobre igreja, qual era a missão dela em passar por aqui. Eu sei que ela entrou aqui, ficou no nosso meio, e até ela entender que não era um culto, é uma reunião, ela se levantou e foi embora. Eu acho que ninguém sabe o nome dela, onde ela mora e do que se tratava a passagem dela por aqui. Irmão, como igreja, eu fico envergonhado. Porque eu não tive a coragem de me levantar e falar pessoalmente com essa senhora e perguntar nem qual era o nome dela. Eu fico imaginando, imagina comigo, como é que Jesus está olhando para nós nesse momento, irmão? A gente estava tão concentrado naquilo que a gente ia fazer, mas Jesus colocou uma alma no nosso meio, que nós nem sabemos se é uma alma perdida ou salva para Jesus. Então, irmãos e minha irmã, não perca mais tempo. Não percamos mais tempo. Nós vamos orar por essas pessoas, sim. Nós vamos começar a treinar, irmãos, vamos começar a desejar ardentemente por aquelas almas que você vai ganhar para Jesus com todo o seu coração. Nós vamos buscar essa pessoa com todo o nosso coração. Sim ou não? A palavra, é Deus quem salva. Mas entendamos uma coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz as Escrituras. Mas ela vai continuar falando assim, olha. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A pergunta é: nós queremos, como os agentes de Deus, anunciar as coisas boas para esse mundo? Nós precisamos começar já, irmãos. Nós precisamos começar
hoje, agora, essa semana, eu vou começar a procurar alguém para falar de Jesus. Eu não posso perder tempo. No meio de uma multidão de discípulos, Jesus escolheu 12 para anunciar as boas novas dele. Diz alguns textos que eles voltavam de sua missão cheios de júbilo e contando com alegria dos feitos de Deus que eles estavam fazendo por meio da palavra. Eu quero viver essa alegria. Eu não vou sair daqui para operar milagres. Eu não estou aqui para ressuscitar um morto, para fazer um cego ver, um aleijado andar. Você não está aqui para isso. Mas, meu irmão, você está aqui para desfrutar de uma alegria muito maior do que operar um milagre, que é salvar uma vida para Jesus. Sim ou não? Então você vai esperar até quando? Você é esse agente de Deus. Nós precisamos ir além dos panfletos, irmãos. Nós precisamos ir além do sopão. Tudo isso é coisa boa, mas precisamos ir muito além disso. Entende? São coisas boas, são coisas que cooperam e devemos continuar fazendo. E sábado, como está programado, nós vamos ter mais uma oportunidade de pelo menos sair com um contato daquele lugar. Certo de que eu vou compartilhar Jesus com mais afinco para com aquelas pessoas. Amém? Então, eu não quero, de fato, irmãos, eu não quero morrer sem que eu possa experimentar essa alegria de fazer parte do plano de Deus, onde salvar vidas, isso alegra o coração de Deus. Ora, se isso me traz satisfação, imagine o coração de Deus. Imagina isso. Então, venha. Chegue junto. Não fique de fora. Mas viva um cristianismo que honre o evangelho do Senhor Jesus, que você tanto já ouviu e que você já está preparado. Amém? Não fique de fora. Mas vamos abraçar essa causa junto. Não permita que qualquer coisa tire você do objetivo de Deus. Não deixe. Não permita. Casa, trabalho, marido ou esposa, filhos, tempo, transporte, dinheiro. Por favor, irmãos. Não permita que essas coisas deixem você de fora. Fazer a obra de Deus, isso deve nos trazer muito mais alegria do que essas outras coisas que também são boas. Que Deus nos abençoe. E esse é o desafio que eu gostaria de compartilhar hoje nessa noite com vocês, baseado naquilo que nós ouvimos desse homem. O que acontece no final desse texto? A palavra de Deus diz simplesmente isso, no versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. Foi assim que você se sentiu quando você recebeu sua salvação em Cristo Jesus? Cheio de júbilo, cheio de alegria? Ah, meu irmão, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida.
Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Foi a alegria que eu pude viver, experimentar maior em toda a minha vida. Eu sou cristão há 21 anos. Nunca me afastei do caminho do Senhor. Pequei bastante porque sou pecador. Mas tenho plena convicção que não existe alegria maior do que ser um servo de Deus. Que Deus possa te acordar para essa realidade. Fala, meu irmão. Fala de Jesus. Amém? Que Deus seja louvado. Oração, louvor, Wagner. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar ao nosso Deus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Mesmo que honre o evangelho do Senhor Jesus, que você tanto já ouviu, e que você já está preparado, amém? Não fique de fora. Mas vamos abraçar essa causa junto. Não permita que qualquer coisa tire você do objetivo de Deus. Não deixe. Não permita. Casa, trabalho, marido ou esposa, filhos, tempo, transporte, dinheiro. Por favor, irmãos. Não permita que essas coisas deixem você de fora. Fazer a obra de Deus, isso deve nos trazer muito mais alegria do que essas outras coisas que também são boas. Que Deus nos abençoe. E esse é o desafio que eu gostaria de compartilhar hoje nessa noite com vocês, baseado naquilo que nós ouvimos desse homem. O que acontece no final desse texto. A palavra de Deus diz simplesmente isso, no versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. Foi assim que você se sentiu quando você recebeu sua salvação em Cristo Jesus? Cheio de júbilo, cheio de alegria? Ah, meu irmão, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Foi a alegria que eu pude viver, experimentar maior em toda a minha vida. Eu sou cristão há 21 anos. Nunca me afastei do caminho do Senhor. Pequei bastante porque sou pecador. Mas tenho plena convicção que não existe alegria maior do que ser um servo de Deus. Que Deus possa te acordar para essa realidade. Fala, meu irmão, fala de Jesus. Amém? Que Deus seja louvado. Oração, louvor, Wagner. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar ao nosso Deus.